pela quarta vez, pela terceira vez para ministrar a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar o pastor, bispo Joabe, sua esposa, bispo Adriana, todos que compõem esse ministério, fazem parte, os pastores, os líderes, todos os membros de uma forma especial. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Quero agradecer aqui o convite para estar aqui, ao bispo. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança e pelo apoio que ele sempre tem dado ao meu ministério. Aqueles que trouxeram a Bíblia, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41. Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Nós estamos com esse tema que envolve a questão do pensamento da restituição em Deus. Deus colocou uma palavra aqui no meu coração para a gente estar ministrando nesta noite. Todos encontraram? Diz assim o texto, Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Que os irmãos possam tomar assento, por favor. Meus queridos, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão juntamente com os irmãos nesta noite. E todos os anos o Senhor está ministrando ao meu coração para que eu leve ou fale de um assunto específico. E ainda dentro daquilo que o Senhor falou em 2021, a minha pessoa, nós estamos caminhando dentro desse mesmo contexto. E só muda o tema, mas o assunto é o mesmo, que é vida com Deus. E dentro do assunto de vida com Deus, hoje eu gostaria de ministrar sobre restituindo a vida de oração. Eu sei que essa igreja aqui, ela é muito ensinada. Também sei que os irmãos já são homens e mulheres, jovens de oração, mas o Senhor sempre quer nos encorajar a continuar. O grande escritor, o W.A. Tozer, ele disse que todas as vezes que Deus quer trabalhar de uma forma específica na vida do seu povo, ele tensiona o seu povo a orar. A maneira pela qual Deus vai de fato abrir todas as portas do céu para o seu povo, sempre será por intermédio da oração. A oração dentro da Bíblia
não é algo que é deixado com uma suposta decisão, por mera vontade, ou só quando os cristãos estiverem desejosos a fazer. Na verdade, a oração, ela é quase, se não um mandamento, porque está em todas as páginas da Bíblia. Orar é um ofício que Deus deixou para todos aqueles que crêem no seu nome. Então, o profeta Samuel, ele chegou a dizer que se ele deixasse de orar, ele estaria pecando. Então, o crente que deixa de pecar, deixa de orar, ele vai passar a pecar. Leonardo Ravenhill, ele tem uma frase que eu gosto demais. O livro dele, Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz o seguinte: o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca, ele deixa de orar. Veja que orar é um ofício muito, mas muito importante. Ser um crente de oração também não é fácil. Ter uma vida de oração não é para qualquer um. Nesse contexto, ainda, Leonardo Ravenhill, ele diz: qualquer crente que decidir ser um homem e uma mulher de oração, ele precisará ter as costas de aço, porque ele será chicoteado todos os dias. Aquele homem e aquela mulher que decidiu se tornar um homem e uma mulher de oração, são aqueles que pegaram as espadas e foram para a frente da batalha. Os que estão batalhando diante do Senhor, jamais pode estar sem o seu preparo para a peleja. E quando a gente fala deste assunto, você percebe que o próprio Jesus, ele foi um homem de oração. Na verdade, dentro da Bíblia, não existe um personagem da Bíblia que não seja um homem e uma mulher de oração. Todos os personagens bíblicos foram homens que oravam. A oração, ela é o oxigênio da alma. O E.M. Baldes foi o homem que mais escreveu sobre oração, e ele diz que a oração para o cristão é como oxigênio para a respiração. Se você não tem uma vida de oração, você está quase já adentrando na incubadora. Você precisa ter uma vida de oração. Os homens e mulheres que oram são aqueles que ainda recebem visita de anjo. Deus não dará grandes revelações para pessoas com uma vida pequena de oração. Na verdade, todo homem e toda mulher de Deus não é maior do que sua vida de oração. A vida de oração de um homem e de uma mulher tem que ser maior do que a sua estatura. Sabe quando um homem e uma mulher se torna grande? Quando ele desce para a oração. Quanto mais para baixo ele cresce, mais para cima ele fica próximo. A oração, ela aproxima o homem pecador de um Deus santo. A oração não só aproxima o homem pecador de um Deus santo, como traz o Deus santo até o homem pecador. Aqueles que têm de fato
Intimidade com Deus são os homens e mulheres que gastam e se desgastam na oração. Agora veja, senhoras e senhores, o que é orar? Muitas pessoas têm uma ideia um quanto equivocada a vida de oração. Porque ter uma vida de oração não é apenas ficar repetindo palavras. Ter uma vida de oração se trata de um estilo, de uma cultura de pensamento a qual a pessoa passa a viver em espírito. A Bíblia diz que nós devemos orar em espírito. Uma coisa importante é que a forma de aquecer a alma é por intermédio da oração. A frieza espiritual que ataca as pessoas só podem ser atacadas se tiver oração. Sabe como que a gente acende uma fogueira? É levando a lenha. Então, nesse sentido, é Deus que derrama o fogo, mas é eu que levo a lenha. Nesse sentido, é Deus que despeja as chamas, mas quem tem que cortar a lenha para o fogo sou eu. É Deus que derrama do céu, mas é o homem que prepara aqui na terra. A Bíblia diz em Isaías capítulo 44 e o versículo 3, que Deus derrama chuva do céu na terra, com a terra seca, quando ela começa a clamar. Então, nós é que temos que anseiar por aquilo que vem do alto. Veja só, a Bíblia Sagrada diz, em João capítulo 3, o versículo de número 37, que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for lhes enviado. Então perceba, qual é a maneira de nós recebermos do céu? É orando ao Senhor. Eu preciso ter um estilo de vida que se torne uma vida de oração. Veja bem, a Bíblia diz aqui, vigiai e orai, para que não entreis em... Veja bem, quero explicar esse texto aqui para os amados. Por muito tempo, quando eu ouvia os pregadores pregar sobre isso, o que vinha já na minha mente quando eu ouvia um pregador falar sobre isso? Ele está dizendo que eu tenho que vigiar e orar para que eu não caia em pecado. Era isso que vinha na minha mente. Não é o que vem na sua mente? Você já não pensa logo em pecado? Pois bem, vou lançar luz agora por intermédio do Espírito Santo na sua mente. Do versículo 36 até o versículo 46, não tem uma menção sequer sobre pecado. Não tem uma menção sequer sobre pecados morais. Não tem uma sequer menção sobre pecados físicos, sobre comportamentos humanos, sobre a moral. Não tem. Caça aí para ver se você vê, se você acha. Não vai encontrar. Mas tem um tipo de pecado aqui, que não é nenhum desses aí que a gente já imagina. Quando a gente lê o texto, a gente já pensa, poxa, eu tenho que orar para mim não cair em adultério. Poxa, eu tenho que orar para mim não mentir, para mim não roubar. Eu tenho que orar por causa disso, disso, disso. Sim, você tem que orar por causa disso. Mas aqui no texto, Jesus não estava falando dessas coisas. Olha o que diz o texto. Vigiai e orai, para que não entreis em... Que tentação é essa? Prossegue o texto. Na verdade, o espírito está, mas a carne é... Sabe qual é a tentação? Do crente dormir para a oração.
A tentação é esta. Porque a gente pode estar dentro de uma vida espiritual, dormindo para a oração. Era assim que estavam os discípulos. Eles estavam com o Cristo. E o Cristo foi orar. Jesus vai orar e os discípulos vão dormir. Não é assim que está o texto? Hoje eu não vim, eu vim só para refletir com os irmãos sobre o texto. Olha aí, pastora, para a senhora ver como é que estava o texto. Por 3 vezes, Jesus disse assim, ó, fique aqui, mas não era para ficar dormindo. Eu vou ali, porque Jesus, é outra coisa que a gente aprende com Jesus na oração. Porque eu vou ali orar, ou seja, o meu secreto com Deus, meu particular com Deus, e vocês fiquem aqui também no secreto de vocês, no particular de vocês com Deus. E aí Jesus foi orar. Pelo que a gente vê do texto, parece que ele orou pelo menos 1 hora. 1 hora de relógio. Parece, é o que o texto supõe para a gente. Por quê? Porque ele pergunta para os discípulos, quando ele chega e vê eles dormindo, vocês não conseguem orar pelo menos 1 hora? E é aqui que a gente começa a refletir. Como que está o nosso tempo de comunhão, de vida com Deus, de oração? Como que está o seu tempo de oração? Eu não estou perguntando quantos dias você vem à igreja. Eu não estou perguntando se você pregou ontem, se vai pregar amanhã. Não é esta a pergunta. A pergunta é, como está o seu tempo, seu com Deus? Todo crente precisa tirar um tempo para Deus. E esse tempo não se trata do culto público. Isso aqui, eu já disse uma vez, vou tornar a repetir. Isso aqui que está acontecendo é o culto público nosso, onde a igreja, os membros se reúnem. Mas cada cristão tem um culto individual com ele. É desse tipo de culto que eu estou falando. É desse tipo de tempo. Na correria da vida, e eu também me encontro nisso, nós somos levados a dormir para a oração. Porque a gente começa a fazer aquela oração mecânica. A gente tem uma lista, não é isso? Aí a gente chega diante de Deus, apresenta o trabalho, apresenta a saúde, apresenta as finanças, apresenta isto, apresenta aquilo, e o Senhor está assim olhando, dizendo, sim, quando que você vai separar um tempo para a gente bater um papo? Porque até agora você só veio apresentar a lista. Estou esperando você vir para conversar comigo. Existiu uma mulher na França chamada Madame Guyon. Depois vocês vão lá e pesquisam. Madame Guyon. G-U-Y-O-N. Gravaram, né? Guyon. É só colocar lá Madame Guyon. Ela era uma católica, roxa. Foi a mulher que mais orou na face da terra. Essa mulher, ela é tão pouco importante para a história da igreja, que ela só influenciou John Wesley, C.S. Lewis, ela só influenciou Moody, ela só influenciou Zinzendorf, aquele que foi responsável pelo avivamento dos Morávios. Seus escritos só influenciaram esses homens. John Wesley ganhou mais de 3 milhões de almas para Cristo. Moody ganhou mais de 2 milhões de almas para Cristo. C.S. Lewis, um dos maiores filósofos e pensadores cristãos. A gente está falando dessa mulher. E ela tem uns escritos assim que
mexe muito com a gente. Olha o que, ela fala sobre a oração. Vou ficar aqui para falar assim. Na oração, você tem que ir para lá com um coração desprendido. Vai com um coração desinteressado. Vá para a oração para desfrutar da presença a quem vai ouvir. Então, como ela orava cerca de 10 horas por dia, alguém perguntou para ela: o que acontece quando você está orando? Ela respondeu: não acontece nada. Não acontece nada? Não. O que você fala então quando você está orando? Aí ela disse: eu não falo nada. E Deus? Ela disse: também nada. Aí a pessoa indaga ainda: mas como assim? Você não fala nada e nem Deus fala nada? Ela disse: é porque um veio para apreciar a presença do outro. Meu Deus. Ele veio para me apreciar. E eu fui para apreciar a presença dele. Orar não é apenas repetir palavras, mas é apreciar a presença do Criador. É um momento íntimo de comunhão. Orar é desfrutar da presença do Rei. Eu penso que essa mulher, ela leu Salmos, capítulo de número 5. Vamos ver o que diz lá. Olha o que diz esse texto. Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei e fico. Como é que está na sua Bíblia? Tá, apresentarei. Em uma versão tá apresentarei, na outra fico esperando, e em outra é vigiarei, fico vigiando. Tem uma tradução que acho que é a NVI, diz: fico esperando. O que o salmista fazia? Então, ele chegava e apreciava a presença. Perceba o texto, que é apreciar. Dá ouvido às minhas palavras, Senhor, e atende a minha oração. Atende a voz do meu clamor. Aí ele fala: Rei. E por que ele apreciava? Porque ninguém chega diante de um rei se não for com reverência. Então, veja o conceito da oração. A visão que a gente tem pela Bíblia é de que nós estamos indo para apreciar a presença de um rei. Rei meu e Deus meu. Agora, o que eu acho bastante importante ser dito é que a Bíblia apresenta Deus como Rei, Deus e como nosso Pai. À medida que você vai aumentando o nível da intimidade, da comunhão, é essa figura paterna que estará diante de você, seu pai. Então, o filho precisa ter uma boa relação com o pai. Qual é a maneira de você ter uma boa relação com o pai se não for sempre se comunicando? Pai, preciso falar com o Senhor. Como é que você conta a sua vida para o seu pai? Papai, olha, eu assim, assado, estou pensando em fazer isso.
olha, aconteceu isso comigo. Porque quando você vai falar com seu pai biológico, você não chega a ele só para pedir, você vai conversar, conversa normal. Intimidade com Deus é isto, irmãos. É você passar a ter uma relação pessoal profunda de uma comunhão com Ele, de apreciação. Quando você está com muito tempo que não viu os seus familiares, seu pai e sua mãe, então você prepara ali a viagem, você prepara tudo, porque o que mais você quer não é ir lá pedir, você quer é estar. Eu passei um tempo sem ir na casa do meu pai e minha mãe, aí eu fui. Eu não via a hora de chegar lá, e quando eu cheguei lá eu ficava olhando para eles assim, eu não falava nada, e eles não perguntavam nada, e eu ficava olhando. Eu via minha mãe passando na cozinha, e eu ficava só olhando para ela. Eu via meu pai, chegava, colocava o chapéu no lugar onde ele coloca lá, né? E eu ficava olhando para aquilo. Aí ele perguntava, que foi? Aí eu, nada não. Aí eu ficava olhando para minha mãe e ela dizia, o que foi, Cleide? Eu falei, nada não, mãe. E eu refletindo sobre isso. Porque orar é apreciar a presença do Pai. John Bunyan, ele tem uma frase maravilhosa. Ele diz o seguinte: na oração é melhor ter um coração inteiro sem nenhuma palavra do que ter muitas palavras sem o coração. Você percebe que é um nível de muito quebrantamento? A Bíblia diz que a maior dificuldade do crente é porque não sabe justamente como orar. Tiago, ele disse o seguinte, que a gente não recebe o que pede porque nós não sabemos pedir. E quando a gente pede para esbanjar nos nossos próprios. Percebeu aí? A Bíblia dando o direcionamento. Por que a gente não recebe? Porque a gente não quer apreciar Ele. A gente quer receber logo. Lembra da lista? Então, quando você vai para a oração, entenda, mesmo que tu não diz uma palavra, mesmo assim tu recebe. Porque você não está orando ao Deus errado. Você está orando ao Deus certo. Sabe o que a Bíblia diz? Ainda que viesse uma palavra na tua boca, Ele, o teu Pai, o teu Deus, o Rei de tudo, Ele já sabia do que você ia falar. Então, apreciar a presença é muito mais importante do que falar. Por isso, a Madame Guion diz, eu diante dele, do rei, falo nada. Não fala nada? Não. O que você faz? Fico apreciando. E ele não fala nada? Também não. E o que ele faz? Ele também fica apreciando. É um apreciando a presença do outro. É um apreciando a presença do outro. E daqui a pouco, então, agora, aquela chama no coração vai começando a arder. Porque não tem um homem que aprecia a presença de Deus que não é tocado profundamente. A Bíblia diz que quando Isaías viu, foi quando ele viu a presença do rei, ele foi tocado. A brasa viva saiu do altar e tocou a sua língua. Ele foi aquecido, o seu coração aqueceu. Nós precisamos disso, de apreciar a sua presença, e ele vem. A Bíblia diz que ele vem para o homem quebrantado. A Bíblia diz que ele vem para aquele que de fato, o salmista disse, eu anelo, eu desejo, eu tenho uma paixão, eu tenho uma fome dentro de mim, eu não desejo outra coisa, a não ser ele, a minha alma tem uma sede, e uma sede de ti.
a sede por Deus. Então, como que eu oro? Como é que eu faço para ter uma vida de oração? Para mim concluir aqui. Primeiro, ter uma vida de oração não é fácil. Você precisa estar cônscio disso. Segundo, orar é formar um hábito. John Maxwell, aquele que escreveu sobre liderança, tem vários livros de liderança do mundo inteiro, best-seller. Ele diz que primeiro você forma o hábito. Primeiro você cria o hábito. Primeiro você constrói o hábito. Primeiro você arquiteta. Primeiro você constrói, produz. Você faz o hábito. E depois o hábito faz você. Então no começo, tu não é um homem ou uma mulher de oração. Mas de tanto tu lutar, a fazer, a criar e a construir o hábito da oração com Deus, de uma vida de oração, você se tornará um homem ou uma mulher de oração. Nem todos os crentes são homens e mulheres de oração. Isso é um fato. Mas eles podem passar a ser. Sabe como é que o céu ele se abre ao nosso favor? Quando nós decidimos ser um homem e uma mulher que ora. Enquanto a gente não decidir, a gente vai ficar batendo e batendo e batendo e batendo e batendo. Mas quando a gente se tornar um homem e uma mulher de oração, na primeira batida, na segunda batida, na terceira batida, na quarta, na quinta ou na sexta, a porta vai se abrir. Porque tem muita gente que pensa que é só chegar diante de Deus e dizer: Senhor, restitui, vou fazer uma oração aqui. A vida está ruim, eu vou fazer uma oração. Senhor, restitui a minha vida, restitui meu casamento, restitui a minha vida financeira, restitui a minha vida profissional, sentimental, conjugal. Restitui. Em uma oração? Uai, o pastor está pagando um preço danado, orando pela causa de Deus. Veja bem, existem dois tipos de oração. Na verdade, para ser mais preciso e mais coeso, existem muitos modelos de oração, mas só existe um homem e uma mulher de oração. Qual? O que ora. Modelos para orar existem vários. Existem várias orações, mas homem e mulher de oração só tem um. É o que ora. E outra coisa importante: somente um homem e uma mulher espiritual pode ter, de fato, uma vida de oração. O homem carnal não ora. Só quem ora é quem é espiritual, porque a oração não é uma tarefa da carne. A oração é uma tarefa espiritual. É um ofício da espiritualidade. É a conexão entre o homem e o Espírito de Deus. O homem carnal não ora. Somente homens e mulheres de Deus ora. Outra coisa importante sobre a oração. A oração é a chave que abre os depósitos da infinita graça de Deus e do seu poder. Já dizia Reuben A. Torre, discípulo de Moody. O homem orava de 3 a 4 horas por dia. E ele dizia: não posso me ocupar em nenhuma atividade durante os dias, enquanto não tiver me ocupado primeiro o coração. Para que eu possa ir para o trabalho, primeiro tenho que orar. Muitas coisas, irmãos, a gente pode conseguir com o pastor e a pastora orando. Muitas coisas nós podemos conseguir com outras pessoas intercedendo por nós. Mas vai ter coisas que você só vai conseguir se você mesmo for orar. Jacó, até agora,
Tu tem feito um bocado de coisa aí. Você tem pegado os presentinhos, tem colocado aí os afoges, o ouro, a prata, os bois, vai dar presente para o seu irmão e tal, ok. Mas se tu quiser de fato mudar a tua vida, tu vai ter que vir aqui, olhar na minha face. Você vai ter que falar comigo. É assim, irmão, não tem subterfúgio para a vida cristã. É intimidade com Deus. Qual é a tua prioridade para o ano 2023? Você quer que o teu casamento seja restituído? Amém! Vamos então orar, proclamar, declarar e profetizar isso? Sim! Mas você vai ter que orar a Deus por isso. Você quer que a porta do trabalho, da vida profissional se abra? Sim, eu quero. Vamos orar por isso. Mas você vai ter que ir até a Deus. Você mesmo. Porque Deus está muito mais interessado que você tenha relacionamento pessoal com Ele do que te dar coisas. E na verdade, eu acho que tem alguns crentes que já entenderam isso. Só vão receber alguma coisa aqui quando primeiro consertar a vida dele com Deus. Na verdade, esta é a regra da Bíblia: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tem crente que só vai ser abençoado, próspero, quando Deus for tudo para ele, e quando as outras coisas forem nada. Eu vou concluir aqui. Olha só, eu passei 1 ano sem carro. 1 ano, mais de 1 ano sem carro. E eu estava sem condições de pagar a parcela de carro. E aí eu estava sempre orando para receber um carro, para me ter condição e tal. Aí teve um dia que o próprio Espírito Santo falou comigo: a sua oração está errada. Venha gastar tempo comigo. Deseja a mim mais do que estas coisas. Aí eu cheguei para minha esposa e falei: olha, a partir de hoje a gente vai mudar a nossa vida aqui dentro da nossa casa. Minha esposa é psicóloga, ela tem 9 anos de experiência clínica, 2 especializações. Eu digo: nós vamos mudar esse negócio aqui. Nós não vamos dormir nenhuma noite sem que você leia a Bíblia para mim e eu leio para você, e a gente gaste pelo menos 20 minutos orando dentro da nossa casa. E vai ter dia que você vai chegar aqui cansada, ou vai estar sem ânimo nenhum para orar. Sabe por quê? Porque tem dias que nós não temos ânimo para nada das coisas espirituais. Ou tem alguém aqui que todo dia está charabaca, segunda, sexta? Tem nada, irmão. Tem dia que nós estamos lá embaixo. Tem dia que nós estamos com preguiça. Tem dia que nós estamos cansados mentalmente. É aí onde a gente faz a oração verdadeira. Sabe por quê? Porque nós não temos palavras espirituais bonitinhas para falar com Ele. Aí tu vem, aí eu também vou, eu também. Aí a gente fica lá. Sabe por quê? Sabe o que é interessante? Você lembra que eu falei da força do hábito, né? Porque por mais que você não esteja com vontade de orar, se tu não for lá para aquele lugar, aquele lugarzinho específico, tu também começa a se acostumar. É aí onde a gente dorme para a oração. Agora eu acho que deu para fechar a mensagem, né, meu pastor? Agora fechou, né? Agora fechou. O início foi assim, né? Na dormir para a oração. Então, a gente não pode perder o hábito. Separa um lugar na sua casa, eu não sei onde, eu não quero saber quantos minutos, mas vá para lá e fica lá. Mas eu não estou sentindo vontade de falar nada. Tudo bem, mas fica lá. Você fica. Sabe por quê? Porque quando tu fica lá, tu está lutando contra a tua carne. Você não tem palavras.
Aí o Espírito Santo olha para você. A terra é seca, mas está clamando por chuva. Aí ele vem e ele te envolve. Aí ele começa a te envolver. E você começa a lembrar das maravilhas que ele já fez. Aí ele vai começando a ministrar no teu coração. Eu sei que tu está passando. E aí aquela fé começa a brotar de novo. Você começa a acreditar. Ele está comigo. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Ele está comigo. Ele vai se manifestar. Aí você começa a crer no impossível, no invisível de Deus. Então a incredulidade, ela não quer te largar, mas ela começa, não tem jeito. Porque quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz que a tristeza tem que bater em retirada. Por isso vá para lá, fique lá, permaneça lá. Calabachou, Aramananachoi, Aramanachuri cantaraçu. Sabe o que aconteceu? Deus levantou um obreiro e disse assim: vem aqui em casa. Aí eu fui. Aí ele chegou lá e falou: senta aí. Mulher, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Você é um homem que prega a palavra de Deus. Você faz a obra do Senhor junto com a sua esposa. O Senhor me abençoou, me deu condições de comprar um carro dos sonhos. Eu estou aqui com um Siena 2010/11. Eu vou comprar o carro do sonho à vista. O Siena está ainda pagando a parcela. E eu vou te entregar o carro e tu não vai pagar nada. Eu olhei assim. Irmão, uma coisa é você ouvir o testemunho dos outros. Eu fiquei assim, abestalhado. Uma coisa é você ver alguém contar uma experiência. Outra coisa é você mesmo viver. Isto só acontece se você decidir ser um homem de oração, uma mulher de oração. Tudo aquilo que você quer está disponível nos portões da eternidade. Está lá. Vá para lá. A gente espera receber muita coisa do homem, mas do homem a gente não recebe nada. Todas as vezes que a gente acredita mais que o homem vai nos ajudar, é aí onde as portas ficam mais fechadas. Todas as vezes que a gente passa então a confiar no impossível de Deus. Você sabe o que é acreditar no impossível? É olhar para todos os cantos e você não ver nada. É aí onde você fecha a porta do teu quarto. E aí você começa a orar: Senhor, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu estou orando ao Deus certo, ao Deus que ouve. Aí chega um momento que tu não tem mais palavra, aí tu fica lá. Aí o sentimento de impotência vem, fragilidade. E a incredulidade quer roubar o teu coração, mas você insiste. Aí daqui a pouco a lágrima começa a rolar no teu rosto. E o Espírito Santo vem te visitando naquela hora. Vale a pena ser um homem e uma mulher de oração. Gaste tempo com Deus. Fique em pé nesta noite. Eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Quando agimos, colhemos frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos frutos do trabalho de Deus. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa, quanto orar por ela. Sempre que Deus deseja realizar algo na vida do seu povo, Ele convoca o seu povo a orar. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha por nós. Charles Spurgeon diz: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não tem os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba de nossa cara, mas treme quando vê um homem e uma mulher na oração.
O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada pode fazer contra as nossas orações. Nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma outra maneira a não ser orando. A fé é onipotente, só quando estamos de joelhos. Deus não faz, a não ser em resposta da oração. John Wesley. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem, Agostinho de Hipona. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração, John Bunyan. Busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. E a última frase de D.L. Moody: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Querido Deus e eterno Pai, nós refletimos sobre a vida de oração. Sabemos que esse é um momento profético, é um momento espiritual, é um momento onde a chave do ligado, desligar agora é acionada. Nós estamos diante de uma campanha onde estamos esperando a restituição da tua parte. Aqui tem vidas que precisam urgentemente de uma resposta. Que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. Deus, traz o ânimo para aquele que está desanimado. Traz, Senhor, o vigor para aquele que está cansado. Abre a porta para aquele que está com a porta fechada. Traz a cura e cura o coração ferido. Senhor, Tu conheces o Teu povo, a Tua noiva, a Tua igreja. O Senhor sabe de todas as necessidades. E nós sabemos que quando nós clamamos a Ti, o Senhor ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, o nosso clamor. A Tua palavra nos diz que é por causa do clamor do justo e por causa do gemido do pobre, do necessitado, o Senhor se levanta do trono. Que nesta noite o Senhor possa visitar, Senhor, esta casa, visitar essa família, visitar essa mulher, visitar esse homem. Entra com providência, vai abrindo as portas, Senhor, vai abençoando de uma forma especial esse ministério, vai levantando, Senhor, cada vida, cada cristão aqui. Pai, que o Teu sobrenatural possa visitá-los nesta noite, que amanhã, Senhor, pessoas aqui possam estar cantando o hino da vitória, possam estar testemunhando. O Senhor visita nas madrugadas, o Senhor recolhe as lágrimas. És o Senhor que conhece por dentro e por fora, és o Senhor que sabes daquilo que nós precisamos. Meu Pai, não nos abandone, não nos deixe, Pai amado, olhar para trás, mas, Pai amado, aquece, 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 vai dando ânimo, vai dando ânimo, vai dando vigor, vai dando vigor, vai restaurando, vai revitalizando, vai enchendo de fé, vai enchendo de coragem, vai enchendo de ousadia, multiplica, prospera. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Que os irmãos possam voltar para casa com essa palavra, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.